Bom dia, galera. Mais uma semana de aula. Professor Ebinho, um grande abraço a vocês. Continuem estudando. A continuação da nossa última aula. Nós iniciamos a falar sobre as ondas. Falamos que ondas é uma perturbação que se propaga em meio. Falamos que onda não transporta a matéria, somente a energia. E falamos sobre a propagação das ondas, que são as ondas transversais e as ondas longitudinais. Hoje, nós vamos falar de uma segunda propriedade das ondas, que é a natureza das ondas. Tá? Vamos ver como elas se comportam de acordo com o meio que elas se propagam. Então, aqui nós temos, olha, a natureza das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Primeiro, professor, o que é uma onda mecânica? São as ondas que precisam de um meio material para se propagar. Exemplo, onda na corda, na água e a onda sonora. Então, meus queridos, o que acontece na verdade? As ondas mecânicas, como nós acabamos de ver, elas só se propagam obrigatoriamente em meios materiais. Pessoal, o que é o meio material? É o meio sólido, líquido ou gasoso? Ah, tá, professor. Então, essas ondas mecânicas precisam de pelo menos um desses três meios para poder se propagar. Então, por exemplo, a onda na corda. Quando você pega uma corda e faz esse movimento com ela para cima e para baixo, você cria ondas. Lembra que a corda é um meio material, é um meio sólido. Portanto, é uma onda mecânica. A onda na água, quando você, exemplo da aula passada, quando você joga aquela pedrinha na água e você vê aquilo se espalhando, que nós vemos que aquilo é energia, na verdade, a água também é um meio material, é um meio líquido. Então a onda na água também se configura como uma onda mecânica. E o último que nós vimos aqui agora há pouco no exemplo foram as ondas sonoras. O som, meus queridos, é uma onda mecânica. Então só tem som se tiver um meio material, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Professor, como assim? Eu não entendi. Você agora está aí na sua casa, através do celular, através do seu notebook, e você está escutando a minha voz. Sabe por quê? Porque entre o teu aparelho e o teu ouvido tem um meio material, que é o ar. Lembra que o ar é o meio gasoso, portanto é meio material. Então, se não houvesse ar entre o teu aparelho e você não ouviria a minha voz, porque é através desse ar que a energia vai se propagando de molécula para molécula. Professor, quer dizer que eu só consigo escutar a sua voz porque tem ar aqui? Corretamente. Se não tivesse ar entre você e a fonte sonora, que no caso, nesse momento é o teu celular, ou se Deus quiser, nos próximos dias, quando tudo voltar ao normal, nas nossas aulas presenciais, você só poderia me escutar porque entre eu e você tem ar. Pessoal, mas espera aí. Lá no espaço tem um vácuo. Não tem ar. Tem som? Não. Justamente porque o quê? O som é uma onda mecânica. Então lá no vácuo, eu poderia gritar no seu ouvido, você não ouviria nada. Por quê? Porque não tem moléculas, não tem meio material para se propagar a energia do som. E aqueles filmes, o Star Wars, Star Trek, que vem lá, explode tudo. Tudo mentira. Tá? O som, a história é verdadeira. Pelo menos eu acredito nelas. Mas o som não existe. Agora, é claro, fazer um filme sem som ia ser muito palha, né, gente? Então, na verdade, no vácuo não existe propagação do som. Ah, professor, beleza. Então só tem som se tiver ar? Eu não falei isso. Eu falei que só tem som se tiver meio material, que pode ser o ar, pode ser o sólido ou pode ser o líquido. Professor, você quer me dizer que através do sólido e do líquido pode se propagar o som? Pode. E digo mais, os sons têm maior velocidade nos meios sólidos e líquidos do que no gasoso, como por exemplo o ar. Vou citar um exemplo. Se você for esses dias com muita segurança, com muito um garapézinho, uma piscina, e você pegar, por exemplo, mergulhar e bater uma pedrinha na outra, você vai ver que embaixo d'água o som é mais forte do que se fosse fora d'água. É verdade, professor. E por que isso acontece?
química, porque as moléculas da água estão muito mais próximas umas das outras do que as moléculas do ar. Então, como elas estão mais próximas, a energia passa com maior facilidade e há menos perda de energia. Tá? Se você quer entender um pouco melhor isso dos gases, assista o vídeo do terceiro ano. Eu estou falando sobre isso neles. Tá ok? Professor, e no sólido? No sólido o som é mais forte e mais veloz. Só dei um exemplo. Posso citar vários, mas vou citar um. Você lembra do seu primeiro celular? Ah, professor, não. O teu primeiro celular era feito de barbante e 2 copinhos plásticos, o famoso telefone de copinho. E quando você falava aqui no copinho, o outro coleguinha botava o copinho no ouvido e escutava a sua voz. E quem nunca brincou disso vai dizer: "Ei, bando de abestagem, de jeito que está escutando." Quem já brincou sabe que você escuta. E por que, professor? Porque quando você fala aqui, primeiro tem o ar, que é o meio material. A molécula vibra, transmite energia e passa para o copinho, que é também o meio material. Aquele barbante que tem que estar esticado, ele começa a vibrar. Sabe o que é isso? É a onda se propagando através dele, porque o barbante também é um meio material sólido. Depois essa energia passa de volta para o ar e vai para a tua pequena orelhinha. Algumas nem tão pequenas assim, mas você escuta. Então o som se propagou através, primeiro, do meio gasoso, que foi o ar, depois foi para o meio sólido, depois voltou para o meio gasoso. Você depois pode fazer até um experimento na sua casa. Faça o seguinte: você pega esse telefone de copinho, pega o copinho, fura no meio, amarra um fio, só que na outra ponta, ao invés de você botar outro copinho, você pega o fiozinho e amarre na sua cabeça, com bem força. Tape os ouvidos e manda alguém falar lá no copinho. Tape os ouvidos, feche o olho e manda a pessoa falar. Você vai ter uma grande surpresa. Tá? Repetindo, faça o telefone normal, como você fazia, só que em vez de 2 copinhos, faça só com um. E na outra ponta você amarra com força na sua cabeça. Tape os ouvidos, feche os olhos e mande alguém falar lá da outra ponta. Tá? Depois você lá no grupo, lá no PV, aliás, me diga qual foi o resultado da sua experiência. Tá ok? Na próxima aula a gente fala por que isso aconteceu. Mas nós temos também um outro exemplo de ondas, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas podem até se propagar no meio material, naturalmente. Mas se não tiver, se você tiver o vácuo, ela se propaga do mesmo jeito. Exemplo: a luz, o raio-x, ondas de rádio, Wi-Fi, o Bluetooth. Nós podemos citar o ultravioleta, o infravermelho, o micro-ondas. Todas essas ondas são ondas eletromagnéticas. Ou seja, ondas que, se tiverem meio material, se propagam. E se não tiver, também se propagam. Então não tem tempo ruim para elas. Então você pode ver que hoje a maioria dos meios de comunicação utiliza o quê? As ondas eletromagnéticas. Tá ok? Então elas são ondas essenciais para a vida cotidiana. Tá ok? Agora, uma coisa que eu não quero que você esqueça. IPC. Importante pra caramba, velho. Todas as ondas eletromagnéticas, quando estão no vácuo, possuem a mesma velocidade. Repito. Todas as ondas eletromagnéticas, quando estão no vácuo, possuem a mesma velocidade, que é de 300 mil km por segundo. Professor, mas espera aí, 300 mil km por segundo é a velocidade da luz. Exato, lembra que a luz também é uma onda eletromagnética. Então tome cuidado, algumas questões que estão no teu livro pedem para você calcular algumas coisas e fala de ondas eletromagnéticas. Se são ondas eletromagnéticas e estão no vácuo, põe na cabeça: 300 mil km por segundo. Ou, jogando para a notação científica e no sistema internacional, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá ok? Então, por exemplo,
Teve uma vez um vestibular aí para fora, acho que foi lá para o sul do Brasil, que colocou uma questão que dizia que o Sol emite a luz, calor e som devido às suas explosões nucleares, às suas fusões nucleares. Tá? E diz que, na verdade, o som da explosão, só o som da explosão nuclear que ocorre no interior do Sol, seria capaz de destruir todo o sistema solar. Aí pergunta, por que até o momento o som dessas explosões ainda não destruiu a Terra? Te lembra que se é som, é uma onda mecânica. E se é onda mecânica, não se propaga no vácuo. Por isso que o som ainda não nos destruiu e nem vai nos destruir enquanto houver vácuo entre nós e o Sol. Porém, essas mesmas explosões que provocam esse som também provocam luz e calor. Pessoal, mas a luz e o calor chegam até nós. E por quê? Porque elas são ondas eletromagnéticas. Então, você vê que Deus é perfeito. Então, o som que nos destruiria não chega, mas a luz e o calor que nos fazem bem chega até nós. Porque são ondas eletromagnéticas. Então, nessa aula de hoje, eu espero que você tenha conseguido notar basicamente a diferença da natureza de uma onda mecânica e de uma onda eletromagnética. Onda mecânica precisa necessariamente de um meio material para se propagar. A eletromagnética não precisa. Se tiver meio material, se propaga. Se não tiver, tudo bem. Tá certo? Estudem isso, porque na próxima aula nós veremos os componentes da onda e vamos entrar naquela parte que você mais gosta, que são os cálculos. Tá certo? Continue estudando. Um grande abraço, saudade de vocês e até a próxima. Valeu!